senhores, sejam bem-vindos a mais um Samba Talks, o nosso podcast sobre inovação, empreendedorismo, marketing. Hoje com uma expert, senhor Pedro Feliz Filizola, expert no assunto de marketing, uma das pessoas que mais conhecem do assunto e, por um acaso, eu tive a oportunidade de estudar com ela, aquela pessoa que se espalha nos grupos da família, chega vídeo, e aí eu falo, conheço a vida dela, conheço a história, conheço a família, conheço os filhos, sou próximo da senhora Marcela Rezende. Pedro Filizola, antes da gente chamar a nossa convidada, fala um pouco aí do que você acha que vai ser esse papo hoje, porque a gente não costuma chamar a turma do marketing aqui não, né? A gente é meio... muito ITzão, né, bicho? CIO, CDO. Eu tô super empolgado com esse papo. Primeiro porque é isso que você falou. Marcela, além de ser uma referência, tem uma didática invejável. Na verdade, aqui nós estamos falando com os principais oradores do Brasil. Não, ela é professora. Puxa, meu grande amigo. E a Marcela dispensa apresentações. Mas é o que a gente está falando nos bastidores. Vira e mexe na minha equipe, nas minhas equipes, que eu já tive o privilégio de liderar, rodava vídeos da Marcela, contando sobre conceitos, provocações, que ela é muito boa. E aqui, né, a nossa audiência vai ter o privilégio de escutar de quem está fazendo acontecer. Em diversos mercados, quem tem cases sólidos. Então, eu tenho certeza que vai ser um dos nossos melhores episódios, viu, Bust? É quase 200. Eu tenho que pegar esse número, viu, Feliz? Já tivemos aqui, senhorita Marcela, ó, não é para te botar pressão, não, mas só para você ver nível de quem que a gente está falando. Flávio Augusto, Primo Rico, Benchimol, a turma do Nubank, a turma do Inter, a turma do Luiz Helena, do Magalu, o Rogério da Wine. Lembra aí, tem muita gente, né, Feliz? Ricardo Amorim, Daphne da Nike. A régua tá alta, hein? A régua é alta, mas... aqui. Não, a expectativa é top 3 no mínimo. Bem, bora Marcela, lá. Bem, bora lá. Primeiro, só prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tava brincando nos bastidores que a única maneira de eu encontrar com esse cara aqui, porque para quem não sabe, como a gente é íntimo das antigas, que eu não chamo ele de Gustavo Caetano, eu chamo ele de Mineiro, né? Então, começando por aí, é só assim que eu vejo esse cara aqui, ó. Esse cara a agenda dele é muito cheia, só no podcast que a gente consegue fazer essa atualização. Marcela, você hoje vai abrir o kimono aqui para todos, que a gente quer saber os bastidores do marketing e um marketing diferente, porque você passou por diversos lugares e eu queria que você começasse já para esquentar esse bate-papo contando um pouquinho da sua vida. Você que fala francês fluente, que morou fora, que tem uma vivência em grandes multinacionais, em vários mercados diferentes. Conta um pouco pra gente, mas eu vou te fazer um pedido. Conta o que você aprendeu em cada um desses lugares, que eu tenho certeza que todos foram grandes escolas para você. Bem, bora lá. Então, traz pra frente aqui. Longa história curta. Começamos aí, SPM, onde eu conheci esse cara aí, ó. Gustavo Mineiro. Fiz SPM. SPM Rio. E SPM Rio. E aí, lá, logo de cara ali, eu já sabia que eu queria fazer L'Oréal. Queria fazer porque, uma grande escola de marketing, naquela época, alguns anos atrás, vou entregar a minha idade aqui, cosmético, que mulher adora, né, ama, em 168 países do mundo. Falei, vou viajar o mundo aqui com o trabalho. E assim foi. Então, eu passei ali mais de 10 anos no L'Oréal Brasil, minha primeira casa. Eu digo ali, foi onde eu me formei, onde eu aprendi muita coisa e formou a base da Marcela profissional que ela é hoje. Comecei no Brasil, então comecei fazendo mercado local, marketing operacional. Fiquei 5 anos, graças a um projeto que eu e a equipe fizemos em 2008. Me rendeu uma expatriação para a França. Fiquei na França 5 anos, como você mencionou. Cheguei sem falar uma palavra em francês naquele lugar. Comi o pão que o diabo amassou para conseguir aprender aquilo, porque você sabe como é que é lá, né? Você sabe, se você não fala francês... você não é bem-vindo nos lugares. A vida não fica tão fácil assim. Então, eu tive que correr atrás. Em 1 ano e meio, eu falava 100% francês fluente. Coloquei uma meta objetiva na minha vida. Preciso entender esse idioma. E aí, assim foi, aprendi.
Passei 5 anos lá no total. Fiz mercado regional, que é uma ponte entre desenvolvimento e o mercado local, e depois fui fazer desenvolvimento de produto. Nessa experiência de L'Oréal, eu fiz mass market, ou seja, produtos que vendem em farmácia, padaria não, sorry, farmácia, supermercado, olha eu na padaria, farmácia, supermercado e produtos de luxo. Então, fiz essas duas divisões da L'Oréal e volto para o Brasil em 2013. E em aprendizado que eu tive da L'Oréal, nada é impossível. A L'Oréal faz a gente acreditar que absolutamente tudo é possível. Não existe assim, não, mas não dá para fazer. Se o não der para fazer, você tentou 30 vezes e mesmo assim você tentou de formatos diferentes para tentar fazer aquilo acontecer. Por isso é que eu acho que a L'Oréal, vamos lá, hoje a L'Oréal ainda continua sendo a principal número 1 empresa de cosméticos do mundo. E o grande segredo para mim ali, que eu e levei para minha vida pessoal também, é essa história de tudo é possível. Então, é só você correr atrás das coisas, tentar entender, ok, isso não encaixa dessa forma, vamos encontrar uma outra forma de fazer o negócio funcionar. Então, eu digo ali que o grande aprendizado que eu tive na minha vida ali foi isso. Volto para o Marcela, ali você aprendeu sobre branding também ou não? Sim, assim, foi. Sim. Estratégia, porque são muitas marcas. Eu lembro uma vez de ver uma palestra, cada marca posicionada cirurgicamente no lugar, né? Total. Sim, e tem uma coisa curiosa. A minha metodologia que eu desenvolvi isso aí, eu vou chegar um pouco mais para frente na história, que é muito empreendedor e muita gente que trabalha em marketing chega para mim e fala, Marcela, como é que eu construo uma marca do zero se eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro? E essa pergunta, ela vinha muito. E eu não tinha uma resposta de bate-pronto. Porque todas as marcas onde eu trabalhei, empresas, a marca, né, a branding, a construção de marca, ela já estava construída. Eu não construí do zero. E para mim foi algo que eu estudei, criei uma metodologia para ajudar os empreendedores a construírem as marcas. E ali eu vi que a base... Mineiro, vou te chamar de mineiro. Não dá assim, eu não consigo te chamar de Gustavo Caetano. Não tem jeito, tá certo, tá justo. A base, mineiro, para construir uma marca é a cultura. E por que a L'Oréal... Como é que a L'Oréal faz essa construção de marca, tendo tantas marcas e estando em todos os países, né? Em mais, sei lá, hoje em dia deve estar mais de 200 países. Como é que eles fazem isso? A cultura, independente do posicionamento da marca, cada marca ela é posicionada para um nicho específico. A L'Oréal tem 4 divisões, dentro dessas divisões tem várias marcas, que é posicionado para consumidores distintos, né? A base da construção, que é qual que é o propósito da companhia, quais são os valores, qual que é a missão da companhia, qual que é a visão, é uma só, para todo mundo. Então, os valores inegociáveis da L'Oréal é o mesmo para o grupo inteiro. E essa história do não existe não, essa história da resiliência, essa história de RRR até acertar, isso vem da cultura da companhia. E aí a maneira como cada marca coloca aquilo para fora, que é o posicionamento, proposta de valor, que é a identidade verbal, visual, price point, é marca a marca. Então, isso é uma das coisas ali na L'Oréal que, quando eu estava lá, era tão intrínseco, você fazia, né, era tão automático o negócio, que você acabava não realizando isso. Então, você entrava naquele modus operandi, que é para todas as marcas, e cada uma ali posicionando de uma forma diferente. E mais lá na frente, quando eu construí a metodologia, eu entendi que, por exemplo, o projeto que eu lancei em 2008 no Brasil, que me rendeu uma expatriação, eu só consegui executar ele porque a cultura e a marca da L'Oréal é muito arraigada. E o que eles acreditam ali, por exemplo? Todos os funcionários têm o direito de errar. E se você acertar, você vai ser recompensado por aquilo. Então, a L'Oréal dá liberdade para os funcionários trazerem ideias, independente de você ser estagiário,
Você ser trainee, você não precisa ser diretor para ter uma ideia e trazer e colocar na mesa. Para as pessoas comprarem e executarem. E isso é o início da construção de marca. Então, ali eu tive contato com branding, trabalhava no modus operandi, mas eu confesso a você que eu não tinha ainda uma visibilidade do impacto do que uma cultura faz uma construção de marca, por exemplo. Tá? E, obviamente, ali... Aí você me pergunta... Você estava dentro da operação. Quando está dentro, a operação engole, né? Total. E aí tem 3 coisas, né? Como é que você faz ali... Construção de marca se dá por 3 pilares. Primeiro é frequência, segundo é consistência e terceiro é através de uma comunicação útil. Qual que é a informação que você vai trazer para os clientes que aquilo vai ser relevante na vida deles, que vai fazer continuar consumindo você? A L'Oréal faz isso perfeitamente. Quando a L'Oréal entra num canal, ela entra e vamos construir isso aqui. A consistência, quando você olha a marca L'Oréal Paris, quando você olha a L'Oréal Paris em todos os canais, é a mesma linguagem, o mesmo visual, o mesmo tom de voz, os mesmos modelos, o mesmo tipo de fonte. A L'Oréal tem um playbook de construção de marca que eles fazem em todas as marcas. E é por isso que as marcas se destacam como as primeiras no mercado. E por último, ali a história da informação relevante. Lá atrás, né? Vou entregar a idade de novo. Há 20 anos atrás, o que acontecia? O poder estava na mão das marcas. O poder não estava na mão dos consumidores. Porque as marcas grandes, elas ditavam aonde você ia consumir, em qual local você ia consumir. Então, o que a L'Oréal fazia? A L'Oréal comprava os grandes slots de TV, rádio, revistas, e colocava a marca e trazia uma informação técnica. Esse shampoo aqui tem esses ingredientes e é bom para isso. Conforme o tempo foi passando, eles tiveram que adaptar esse discurso, porque o poder saiu da mão da marca e foi para a mão dos consumidores com a entrada da internet. Então, você tem o poder ali na mão de cada consumidor consumindo o que eles querem a hora que eles querem. Qual que é o grande diferencial no discurso para manter essa comunicação humanizada? Ao invés de você trazer só a tecnologia que você está vendendo, você foca na dor que o cliente está tendo. Então, a L'Oréal não só continuou ali com a consistência, mas trazendo a tecnologia, mas focando, ok, qual é a dor que os clientes estão tendo? O que eu resolvo de cada cliente? Então, o tempo foi passando, eles só foram mudando o approach dos 3 pilares, que é consistência, frequência e comunicação útil. Que massa. Respondi a tua pergunta? Que aula, hein, Feliz? Não, calma. Não, genial. Calma lá. Não, e aí eu tenho muita curiosidade, Marcela, porque logo depois você acabou mergulhando no mercado financeiro. Não, calma, pera. Não. Calma. Não, antes. Não. Tem história aí, viu, Feliz? Tem história aí, cara. Calma aí. Vamos lá. Vamos com calma. Tem uns 10 anos aí que você pulou, cara. Calma aí. Depois de L'Oréal, eu fiz Estée Lauder. Era diretor de MAC para América Latina. MAC é aquela marca de maquiagem preta. Então, fiquei ali 1 ano e depois fui para a indústria de bebidas, Bacardi. Comecei no Brasil, então fiquei ali no Brasil cuidando das marcas para o Brasil. Para quem não sabe, Bacardi é dona de Grey Goose, dona de Tequila Patron, é dona de Martini, Bacardi, tem um monte de marca ali embaixo do portfólio. Depois eu fui para o México, fiquei 1 ano no México. Vale ressaltar que eu já namorava o João, que é meu marido, e eu fazia ida e vinda todo mês. Então, eu fiquei 1 ano morando 3 semanas fiquei 1 ano morando 3 semanas no México, num hotel, e 1 semana no Brasil. Então, eu ficava fazendo essa ida e vinda, porque ele entendeu que para mim era muito importante, né, esse movimento. E depois eu fui para Nova York, aí eu deixo de fazer marketing e sento numa cadeira de CEO, digamos assim, de uma marca que se chama Cachaça Leblon. Porque como é que a L'Oréal faz... Como é que a Bacardi faz inovação? A Bacardi investe em empresas menores e tem uma opção de compra quando o fundador quer vender. Quando a Bacardi compra essa marca, eles colocam dentro de um grupo que se chama Incubation Brands, que são marcas menores que estão em fase de crescimento.
e eles colocam algum executivo do grupo para cuidar da marca como um todo. E eles me convidaram para ir para Nova York, sentar nessa cadeira, Bacardi, Leblon, na Bacardi naquela época tinha penetração na Europa, Brasil, Estados Unidos, e eu fiquei fazendo essa ida e vinda. Na sequência, eu volto para o Brasil com a Havaianas, com alpargatas, grávida do Pedro, do meu primeiro filho, que tem 5 anos hoje, 6 meses, então a Alpargatas me contrata grávida, eu volto para o Brasil. E aí eu fiquei cuidando ali de Mizuno Osklen, depois eu fiz Havaianas Lifestyle. Fico 2 anos, ali eu falei, bem, o Brasil mudou, o mundo mudou, se eu não for para uma empresa digital native, ferrou. Eu não vou aprender a tal do marketing de performance, eu não vou entender como é que funciona o digital, porque você só entende quando você está ali na porradaria do dia a dia. Fiz a migração para Madeira. E aí eu largo multinacional, vou para startup. Fui para Madeira muito naquele objetivo de construção de marca para fazer um IPO. Nesse meio tempo eu comecei a dar aula no G4 Educação. Nesse meio tempo eu abri a MR Marketing Branding, onde eu criei a minha metodologia de construção de marca. Comecei a fazer advisor para algumas empresas. Depois eu fui convidada pela editora Gente para escrever um livro que vai sair. Então, ano que vem. Se Deus quiser, o livro sai. Aí, nesse meio tempo, entra o banco. Aí, migro de madeira para o mercado financeiro. E aí, você queria perguntar... primeiro a pergunta do Mineiro. Quais foram os aprendizados, né? Ao longo de cada cadeira. Eu acho que L'Oréal ali, muito da resiliência, não tem não. Assim, não existe a história do não. Bacardi, para mim, o aprendizado... Quando eu fiz essa migração de mundo de cosmético para bebida, eu tinha muito medo de, será que eu vou ser uma boa profissional de marketing mudando de segmento, sendo que eu fiz muito tempo o mercado ali de cosmético? É o mesmo playbook. O que muda é o produto que você está vendendo. Então, ao longo do tempo, eu entendi que a maneira de construir as marcas é o mesmo. A única coisa que muda é o posicionamento e o mercado que você está. Então, você adapta a linguagem àquele teu cliente, àquele teu consumidor. E aí, chego até no banco, porque hoje eu trabalho no mercado B2B, no mercado financeiro, que não tem nada a ver com o que eu fiz a minha vida inteira, e a maneira de eu falar com os clientes, de eu me conectar com igualzinho os outros mercados onde eu trabalhei. E a gente pode aprofundar nisso um pouco mais para frente, se vocês quiserem. Então, entendo muito ali que muda ali de Bacardi, é o mesmo playbook. Então, meu grande aprendizado foi construção de marca se faz da mesma maneira em absolutamente todas as marcas. Então, Bacardi vai ser a mesma coisa que L'Oréal, só vai mudar o produto, né? A proposta de valor, enfim. Então, tenho isso de Bacardi. Aprendizado de alpargatas que eu tenho. Tem algumas coisas que eu sou muito dinâmica, né? Eu sou uma pessoa muito... Eu gosto de coisa nova, eu gosto de aprender. Eu gosto de sair da zona de conforto. Eu gosto de produzir, de ver que, poxa, saiu daqui e foi para lá. E daqui isso aqui não está funcionando bem, como é que a gente melhora esse negócio? Então, algumas culturas onde são culturas mais... como é que eu posso colocar? Mais tradicionais, digamos assim. Onde tem menos challenge, culturas mais tradicionais. Eu tendo a gostar menos. Eu gosto de onde, nossa, temos aqui... Agora, vamos abrir nesse país. Agora, a gente fez bebida, vamos fazer, sei lá, uma coisa totalmente diferente. Vamos lançar um hotel. Sabe assim, esse tipo de desafio eu gosto muito. Então, acho que uma coisa que eu aprendi ali em Alpargatas muito disso, de que tipo de cultura eu gosto mais do que outras. Pô, Madeira me deu aprendizado do digital 100%.
E ali na Madeira Madeira eu vi essa história na pele, que foi da comunicação útil. Porque, por exemplo, a gente, né, vendia ali Madeira Madeira, para quem não sabe, é uma plataforma onde você vende tudo para casa e tudo para decoração. E aí a gente, né, ali usava em algum determinado momento uma comunicação muito voltada para falar dos produtos. E eu falei, gente, vamos mudar o approach? Vamos começar a falar baseado em qual é a vantagem disso aqui para o cliente? Como é que a gente diferencia? E a recepção e a aceitação e a maneira, o potencial ali de compra mudou drasticamente a partir do momento que a gente deixa de colocar feature do produto e a gente começa a colocar ali, mas como é que eu ajudo o cliente a escolher um sofá? O melhor sofá para a sala dele? Como é que eu ajudo o cliente a... Qual que é a melhor cozinha para comprar para minha casa? Qual é a premissa básica de compra de uma cozinha? É baseado em quê? Em material, em budget? Então, quando a gente muda esse approach, isso, em relação à resposta dos clientes, foi incrivelmente maior. Cara, e meu grande aprendizado no banco está sendo que todo mundo fala, nossa, o mercado B2B é totalmente diferente do mercado B2C. E não é. Sabe por quê? Porque quem compra é um ser humano. É um ser humano que está do outro lado, que recebe as informações e que toma a decisão da mesma forma como você comunica para o B2C. Então, aquela coisa de, eu sou uma empresa B2B que vou comunicar para B2B de forma quadrada, de forma antiquada, de forma que não estou falando com um cliente, com um humano. Porque as pessoas têm aquela mania de falar, eu vou falar, mas estou falando com uma empresa. As pessoas esquecem que tem um humano que está sentado ali atrás, que toma a decisão igualzinho ele está na pessoa física. Então, a partir do momento que você começa a colocar nas suas comunicações, os seus programas, né, construir os seus pilares pensando que tem um ser humano tomando a decisão, aí você muda o game. Não, genial. E eu acho que cada vez mais, né, Marcelo, assim, você que teve uma experiência muito sólida em B2C e de marcas super admiradas, né, acho que a sua carreira é o espelho, ou pelo menos a ambição de todo moleque que está fazendo publicidade hoje na faculdade. Que quer ir para fora, que quer trabalhar com uma marca legal. E acho que foi muito, muito massa escutar a sua trajetória, porque acho que a experiência que você foi adquirindo no lugar, você acabou aplicando ali na outra e aprendendo um pouco mais para aplicar para outra. E eu acho que esse caminho de transformar o B2B em algo muito mais sexy, mais interativo, deixar de ser um boring to boring, né, para ser realmente algo que agregue valor, faz total diferença. Eu acho que os resultados da Starbank falam por si só. Sim. Mas eu queria... Deixa eu só trazer mais um aprendizado de uma coisa, já que você me falou e me lembrou. Eu morei em 3 países, né? França, México e Nova York. Não, França, México e Estados Unidos. E aí as cidades, né? Paris, México, Cidade do México e Nova York. E aí todo mundo me pergunta, assim, como é que foi, né? Como é que você fez, né? Para mim, o grande segredo, e aí fica a dica para absolutamente todas as pessoas, não só as mais novas ou mais velhas, quando você se muda para um país novo, que você vai trabalhar num lugar novo, ou até mesmo estudar, eu nunca tive problema, sempre me adaptei 100%, e para mim ali foi diferente, assim, foi imprescindível uma coisa. Quando eu cheguei no país, eu entendi que eu era extraterrestre, não eles. Falei, olha, se tem uma pessoa aqui que está fora da realidade, sou eu, porque a cultura deles é assim. Então, eu preciso me moldar à cultura deles e não falar, nossa, mas que absurdo que eles estão fazendo, mas que absurdo. Não, porque quem estava fora, né, eu quero ser estranho ali dentro. Isso é a primeira. Segunda coisa é que eu vivi 100% como local desde o dia 1. Então, eu cheguei lá e eu falei, eu não quero uma casa meia boca. Eu quero ter uma casa montada. Então, em 2 meses, eu montei uma casa inteira com tudo. Porque eu falei, eu não quero estar aqui pensando, mas daqui a pouco eu vou embora. Não, mas e aí você não consegue estar 100% ali. Porque você está pensando, eu estou aqui expatriada, em algum momento a experiência vai acabar. E acaba a experiência e você não aproveitou. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, não, eu estou aqui,
essa é a minha cidade agora, eu moro, não sei se eu vou ficar 1, 2, 3, 5, 10 anos. Eu preciso viver como local, e eu preciso entender como é a cultura dessas pessoas. Como é a cultura de fazer Boa. negócio dessas pessoas. Porque eu que preciso me adaptar. E isso fez muita diferença na minha vida. Muita. Porque não me gerou um desconforto. Quando acontecia coisa, eu não ficava frustrada. Porque eu já tinha setado na minha cabeça, porque aquela era um outro normal que eu precisava me adaptar. Então, para quem está indo morar fora, eu realmente recomendo isso, porque para mim funcionou nos 3 lugares onde eu passei. E eu acredito que isso faz muita diferença quando se muda de país, porque é muita mudança. Assim, esses 3 lugares do Brasil, por exemplo, maneira de fazer negócio, né, a cultura, o idioma, é totalmente diferente. Não, e a partir do momento que você veste essa camisa do local, né, você acaba criando experiências Total. que te ajudam também a melhor moldar aquilo que você vai fazer Total. no dia a dia do Mas volta à negócio. tua pergunta, Super. desculpa. Não, não, tranquilo. Eu queria falar, Marcelo, sobre competição, né, Tá? competitividade, porque eu vim do mercado de saúde e eu nunca imaginei que isso chegaria nesse mercado. Uhum. Né? O Gustavo, que também é de família de médicos, sabe disso. Lá atrás era um pouco mais tranquilo. Emprego garantido, né, estabilidade, e hoje essa hipercompetitividade chegou em todos os mercados, inclusive na saúde. Mas nos mercados que você passou, acredito que isso era sempre, acredito eu, né, um assunto muito tratado nas pautas de reuniões de diretoria. E no caso de banco, a gente tem visto que cada vez mais as pessoas estão abrindo mais contas, mas acho que o grande desafio é tornar o cartão, o banco, o top of wallet, né, a questão da principalização. Como que você viu, aí se você puder contar, né, de trás para frente, né, como que você tem visto mesmo essa questão da diferenciação? A gente estava falando aqui nos bastidores, o tanto que vocês têm apostado em experiência para criar vínculos emocionais, não só os estruturais. Conta um pouquinho na sua experiência, como que tem sido isso no banco, e se você tiver algum case também das outras marcas, acho que vai ser super legal Legal. para compartilhar com a nossa audiência. Cada vez mais, né, como vocês sabem, você olha ali a quantidade de fintech que tem no mercado é absurda, e no final das contas, gente, eu compito com os bancões. Porque o que é o Stark Bank? O Stark Bank nasceu há 7 anos atrás. Então, dá um pouco de contexto, né? O Stark Bank nasceu há 7 anos atrás e foi fundado pelo Rafael Stark. O Rafael é um programador, fez ITA e abriu uma empresa de software. E ele atendia a Colgate. E uma pessoa da Colgate veio com uma problemática para ele, precisava fazer uma API não, precisava fazer um pagamento e solicitou para ele, será que não tem nenhum banco que tenha alguma API integrada que consiga fazer esse pagamento de maneira muito fácil? Aí ele foi procurar no mercado e não tinha nenhum banco que fazia isso. E ele falou, não, mas peraí, se a empresa tem 5 mil boletos para pagar, como é que esses caras pagam isso por mês? E ele descobriu que as pessoas pegavam um papel, ia lá e digitavam o número do boleto. Ele falou, não, a gente precisa resolver isso logo. Foi assim que nasce o Stark Bank. Então, o Stark Bank, nos primeiros anos ali, foi muito foco de produto e tecnologia. Então, o Rafael é um cara muito de tecnologia. Pra vocês terem uma ideia, o Rafael lá, ele abre o computador e ele programa. Deixa eu resolver esse problema aqui, é assim que ele funciona. Até pouco tempo atrás, ele programava. É que hoje ele virou CEO do banco, né? Hoje não, ele virou CEO do banco e a agenda dele é tomada por outras coisas, então ele passou esse papel, mas ele faz, se necessário, sem o menor problema. Então, o que a gente faz? A gente une tudo que os bancos têm, os bancos B2B, mais tecnologia. Então, digamos assim, eu faço um pedaço de que muitas empresas de tecnologia fazem, um pedaço do que os bancos fazem. E aí, hoje, qual que é o grande foco do banco? Por que o Stark Bank serve para todas as empresas? Porque eu tenho o melhor cartão corporativo do mercado. E aí eu já trago para vocês aí, se interessar, por que o meu cartão corporativo é diferente. E eu tenho o Pix mais estável do mercado. Então pode vir uma enxurrada de Pix ao mesmo tempo, em valores diferentes, e ali a gente tem uma tecnologia robusta para segurar. Vale ressaltar que o Rafael construiu toda a tecnologia sozinho em house. A gente não tem nada de fora, é tudo dentro de casa. E a tecnologia foi tão robusta que a gente colocou isso a serviço de outros clientes. Então, a gente fez um spin-off da Stark Infra e a gente tem não só, a gente tem o Stark Bank, mas também a gente tem Stark Infra, que é a nossa tecnologia que a gente construiu
à disposição de outras entidades financeiras que querem utilizar a nossa infraestrutura. Diante desse fato, né, contando um pouco do que é o banco, eu tenho muita concorrência lá fora. Imagina, eu concorro com Itaú, Bradesco, Santander, Nubank, por aí vai. E esses caras têm um caminhão de dinheiro, porque eles estão muito mais tempo no mercado, né? E porque já tem como é que eu posso dizer, um conhecimento de marca muito maior do que o meu. Então, lá atrás, a gente pensando assim, ok, como é que eu vou fazer, se eu não tenho a grana que esses caras têm, como é que eu vou fazer para competir com eles? Primeira coisa é entregar um produto melhor do que o deles. Então, como é que eu resolvo uma dor melhor do que a deles? Então, vou te dar um exemplo aqui do meu cartão corporativo, por exemplo. Eu fui no restaurante, cartão corporativo, fui no restaurante, pedi almoço, né? Peguei uma notinha. Geralmente, como funciona, eu pego a notinha, levo para o escritório, abro um sistema e baixo a notinha e faço o relatório de despesa. Como é que eu funciono no banco? Eu abro o aplicativo, tiro uma foto da notinha, escrevo almoço com o Mineiro e com o Pedro, enter e joga a nota fora, dentro do aplicativo do banco. Então, primeiro diferencial. Segundo diferencial, o CFO fica louco com esse monte de cartão corporativo que entrega para diretor e que não tem controle de gasto, porque um gasta 1.000, outro gasta, sei lá, 10.000, outro gasta 100.000. Então, o que a gente fez? Eu posso ter um cartão para cada diretor, cada diretoria tem um centro de custo, cada centro de custo tem uma regra. Cada cartão tem um. O cartão da Marcela vai gastar em alimentação R$ 1.000 por dia em São Paulo. O cartão do Mineiro só vai gastar em Nova York com Uber. O cartão do P. E aí, com as travas, ninguém consegue passar os cartões. A equipe do Mineiro precisa de 1.000 cartões, 10.000 cartões. Não tem problema. Vamos emitir os 10.000 cartões para o Mineiro e botar no centro de custo. Então, Cada um com uma regra diferente. Hã? Cada um com uma regra diferente. Com uma regra diferente. Então, o banco foi criando futures para esse cartão baseado na dor do CFO, que ele precisava garantir que eu vou ter controle desse monte de cartão que eu estou entregando. E por aí vai, eu estou falando alguns. Então, o que acontece? Primeira coisa é entregar um produto, uma tecnologia que está melhor do que esses caras. Ok. Depois que eu fiz isso, como é que eu faço para trazer ali a tal da tradição, a tal da credibilidade? Porque eu nasci há 7 anos. Quem são as pessoas que eu vou trazer para minha construção? Jeff Bezos é investidor do banco. Então, estrategicamente, o Rafael foi no Jeff Bezos e pediu investimento para o banco. Então, ele entrou na última rodada na pessoa física. Então, eu tenho ali o Jeff Bezos como nome do meu lado. Simon Sinek é sócio do banco e está fazendo uma construção de cultura comigo dentro de casa. Aí a gente tem a Ribbit com o Mick Malka. Todos os nossos investidores foram pensados estrategicamente para eu conseguir atrair essa credibilidade para um banco novo que está começando agora, mas quem são as pessoas que estão envolvidas comigo? Isso vai em relação aos clientes. Hoje eu tenho iFood de cliente, hoje eu tenho Ultragás de cliente. Então tem um monte de outros clientes que estão hoje. Eu tenho ZigPay, eu tenho Wise. Então tem um monte de cliente que está na minha base, que está me ajudando juntamente com os parceiros estratégicos que eu trouxe para me construir essa credibilidade. E aí tem um outro pilar. Então eu falei aqui o pilar da confiança e da credibilidade que eu entrego com um produto diferente, né? Eu falei aqui desse pilar das pessoas que me trazem ali a credibilidade. E aí tem o pilar do cliente. Primeiro, foco no cliente.
Então, hoje, lá no banco, se um cliente liga, ó, o Rafael, uma vez um jornalista perguntou para ele, como é que você vê o Stark Bank? Como é que... Porque a gente faz muita coisa sobre medida para os clientes. E a resposta dele foi a seguinte: o Stark Bank é igual um Lego. Você vai na loja de Lego e você compra, eu vou montar o avião. Você compra as peças e monta o avião de acordo com o tutorial. Eu vou montar um carro. Eu vou montar um Taj Mahal. Então, você tem produtos de prateleira, onde você consegue montar ali as figuras. Se um cliente chega e fala, eu quero um avião com 2 turbinas, essa aqui que está aqui na caixa só tem uma. A gente pega as pecinhas e constrói com 2 turbinas. Então, a gente consegue botar os produtos de prateleira com a tecnologia que a gente criou, mas como a gente criou bloquinhos de Lego, eu consigo adaptar de acordo com a demanda de cada cliente. Se ele quer com 2 turbinas, se ele quer um carro que não vai ter 4 rodas, ele quer esticar o carro e colocar uma carroceria, mas com 6. Se ele quer construir mais um andar do Taj Mahal. Então, a gente consegue, com esses blocos, fazer algo sob medida e escalar, porque eu já tenho produto de prateleira. Então, ele fez essa analogia, e aí, pensando, voltando aqui para a construção da história do cliente, então eu tenho foco muito importante de resolver a dor do cliente, então trazer ali o que ele precisa de produto, mas além disso, eu preciso trazer proximidade com esse cliente. Por quê? Porque cada vez que você está próximo do cliente, gera mais confiança, o cliente consegue te dizer com mais facilidade quais são as dores, e o cliente vai meio que se sentindo ali, eu faço parte desse ecossistema e desse grupo. Então, a gente criou o Stark Bank Experience. O Stark Bank Experience, ele trabalha 3 pilares. O primeiro pilar da música, o segundo da gastronomia e o terceiro do esporte. Música. Música faz parte da vida de absolutamente todas as pessoas e muita gente tem... A música marca as pessoas e aproxima as pessoas. Então, a gente tem um espaço no Allianz lá, que cabem 40 pessoas. Então, a gente está presente nos shows, nos jogos, e a gente vai estar em vários shows. A gente acredita muito que isso envolve dar uma experiência diferenciada para os clientes, a gente consegue se aproximar deles. Gastronomia. A gente está construindo um restaurante dentro do banco para receber os nossos clientes. Por trás, em volta de uma boa mesa, uma boa comida, sempre rola negócio, sempre rola papo, sempre rola troca. Então, tudo que a gente faz tem gastronomia envolvido. E terceiro pilar, esporte. Por quê? Os meus decisores amam automobilismo, todos amam automobilismo, e a grande maioria deles jogam tênis. Então, a gente começou com a Fórmula 1, e aí o que a gente vai fazer de Fórmula 1? Vamos fazer algo que o dinheiro não dá, não compra, né? Então, a gente pegou um barco, colocou do lado da pista de Mônaco, no circuito mais icônico da temporada, e convidou os clientes para assistir isso ao lado do Rubinho Barrichello. No primeiro ano, ao lado de Galvão Bueno no segundo, e aí a gente teve presente lá grandes personalidades e grandes nomes do Brasil. Ano que vem a expectativa é que ano que vem o negócio triplique de tamanho. Então deu muito certo. Então a gente começou a fazer isso com Fórmula 1 e agora a gente vai entrar no universo do tênis. A gente vai construir uma quadra aqui em São Paulo, no meio do Jardim Paulista, Jardim Europa. A gente vai construir a primeira quadra de hard shoe no Brasil. A gente está trazendo uma equipe de fora para poder fazer uma quadra que não existe no Brasil hoje. Então, a ideia é fazer com que os clientes tenham algo que não tem, porque tem quadra de saiba, quadra rápida. Quadra de hard shoe não tem no Brasil. Não tem porque ninguém faz manutenção e porque o hard shoe que tem no Brasil não é o hard shoe original que vem da Flórida. Então, eu estou especialista em hard shoe. Muito em breve teremos uma quadra de hard shoe oficial aqui em São Paulo para os clientes, para a gente, enfim, oferecer algo que eles não têm. Ou seja,
eles podem até ter, mas eles vão ter que ir para a Flórida e agendar, e, enfim. Lá nos Hamptons também, a maioria das quadras são de hard show, que é aquela pedrinha verde. Não sei se vocês já jogaram nessa quadra. Eu nunca joguei, mas conheço. Ô, Marcela, Mano. mas fala um pouco. Muito legal, viu? O que você está trazendo. Legal. Então, E além de contar o que você está fazendo, você está trazendo um conceito por trás para que quem está nos ouvindo aqui possa também entender como usar isso no seu negócio. Tomara que os seus competidores também não estejam ouvindo, porque senão eles vão começar a copiar tranquilo. loucamente. Não Mas vão não, copiar. não Sabe dá, por não quê? copia. Você sabe por quê, mineiro? Eu duvido que alguém consiga colocar um barco do lado da pista. Não é fácil, cara. Não tem jeito. Não, e é o que você falou, né, Marcela? Assim, o branding são várias coisas que acontecem que tem a ver com a cultura, tudo que você está nos ensinando aqui, que não é replicável, assim, pega, eu quero ter o brand igual da Coca-Cola, igual da L'Oréal, igual do Stark Bank. Não dá, né? Porque não é uma coisa só, não é comunicação só, não é só marketing, são várias coisas, tem a ver com produto, cultura e tal, que você está contando pra gente. Mas aí que eu quero te questionar o seguinte, a gente está nesse mundo digital, o Stark Bank é um player digital, nativo digital. Como é que é a aquisição de cliente no B2B nesse mundo? E aí eu queria trazer aquela velha polêmica sobre branding e performance. Sabia? Eu que fui lá Claro. sócio da Raccoon, que era uma empresa de performance, existe muito esse confronto. Ou como é que você trabalha essas duas coisas para que elas convivam de maneira harmônica e que, lógico, favoreçam o negócio como um todo nesse mundo super competitivo no digital também, né? A aquisição digital está ficando cada vez mais cara, né? Total. Então conta um pouquinho assim de como é que você usa o digital também para fazer aquisição no B2B. Sim. E de players. Não é uma venda como, por exemplo, no B2C seria Inter e Nubank, assim, um negócio mais, meu filho de 12 anos entra lá no Inter e faz o cartão do Inter. No caso aqui é uma decisão um pouco mais, o nível é mais alto, né? Você está trazendo um pouco sobre relacionamento. Conta um pouco pra gente de como é que o digital entra nisso. Tá, deixa eu só, antes de responder mais diretamente, eu só fazer um link ali no que o Pedro, né, só para terminar de concluir o raciocínio, fazendo um link com o que o Pedro trouxe ali da pergunta anterior. Então, todos esses Stark Bank Experience têm o objetivo de engajar os clientes e criar um relacionamento com eles, porque eles não vão a uma experiência, um evento, a ideia é com que eles vão a vários. E com isso a gente cria a nossa comunidade em volta do banco, a gente está mais próximo dos clientes. A gente oferece algo que não é pura e simplesmente eu vou comprar isso porque eu tenho dinheiro. É muito maior do que isso. Então, com isso a gente traz exclusividade, a gente se aproxima dos clientes e vai criando cada vez mais uma relação de longo prazo. E aí, entrando no teu ponto, né? Ô Marcela, mas isso escala? Como é que isso escala, assim, né? Como é que você faz isso com 1.000 clientes, 5.000 clientes, 10.000 clientes? Conta um pouquinho pra gente. Então, aí entra o digital, que aí entra a pergunta da escala e entra essa questão do B2B. Né? Hoje a gente tem duas formas de fazer uma atração desse cliente. Através do outbound, que a equipe, né, trabalha e traz esse cliente pra gente, e através do inbound, que é pura e simplesmente o digital, que você está dizendo que tem a história da aquisição, performance versus branding. Por que os dois precisam andar muito junto? Porque se performance ela começar a fazer um monte de anúncio e a falar de Stark Bank, falar do cartão corporativo, falar dos meus produtos, sem a minha construção de marca, ela vai destruir ao invés de construir a minha marca. Por que performance e branding precisam andar juntos? Porque o branding, ele faz a base. Qual é a cor que eu vou usar? Qual é o tom de voz? Qual é a comunicação? Qual é o foco no meu produto? O que eu vendo? Quais são as features que eu falo? E a performance, ele amplifica aquilo que eu quero construir. Então, a ideia é sempre com que os dois andem junto. E por que
Por que é um erro muito grave ficar essa briga de performance versus branding? Performance não tem condição de decidir qual é a cor, qual é o tom de voz. Isso tem que vir da equipe de branding, porque lembra da história dos 3 pilares da consistência? Um dos pilares da construção de marca é a consistência. Então, performance tem que ir para a equipe de branding e falar, ok, como é que a gente vai comunicar essa marca? Quais são os ícones que nós vamos usar? Quais são, né, qual é a identidade visual? E, por outro lado, branding precisa de performance porque você precisa escalar o negócio. Então, se eu não tiver alguém que faça isso em grande escala, aquilo que branding fez vai ficar no nicho pequenininho. Não adianta só eu fazer um evento ou 2 almoços. Eu preciso fazer tudo isso que eu estou fazendo, mas eu preciso escalar. Vou te dar um exemplo. Mônaco, a gente começou a nossa call e você falou, você, Pedro, a gente está vendo o que Stark Bank está fazendo e tal. Não é só sobre fazer anúncio de fundo de funil. Eu levei 20 clientes para Mônaco. Quantas pessoas viram a quantidade de clientes que eu levei para Mônaco? Verdade. Então, não é só sobre eu fazer o fundo de funil. Eu preciso trabalhar ele inteiro. Eu preciso da visibilidade do que a gente tem. Eu preciso da visibilidade do que está acontecendo. Quais são as experiências. E aí, Mineiro, hoje eu faço Mônaco. Mônaco começou com 10 pessoas no barco. Ano passado tinham 100. Nossa. Ano que vem, com certeza... Galvão Bueno, inclusive. Ano que vem, com certeza, no mínimo 200. 200 pessoas. E aí, por aí vai. E se Legal. precisar depois tiver 3 barcos, vamos ter 3 barcos. Então, a ideia aqui é a gente ir escalando, mas, obviamente, que a gente também vai subindo a nossa régua. Porque se para eu ir em Mônaco 1 eu precisava gastar 300 mil por mês no cartão corporativo, Mônaco 2 eu preciso gastar 1 milhão. Mônaco 3 eu preciso gastar 2 milhões. E aí a gente vai evoluindo, né? Não, e cada uma das pessoas que estão lá também acabam que são influenciadores, né? Aí o cara tá seguindo ali no Instagram e vê, poxa, olha ali, tá ali com o Galvão, vendo a Fórmula 1, olha que negócio legal, e às vezes nem conhece o Stark Bank e fala, por que será que é o Stark, né? E entra para conhecer mais e conhecer os produtos. E aí eu vou trazer um grande erro que os marqueteiros fazem, que é a história do fazer só o fundo de funil. Se eu tivesse aqui fazendo somente o fundo de funil, que é o transacional 100%, você ia, imagina, você não ia tomar a noção da proporção que foi Mônaco, porque talvez você nem teria sido atingido, só os 100 clientes que foram na experiência. Então, por isso a importância dos dois trabalharem em conjunto. E os dois trabalhando nisso, porque um define qual que é a comunicação que eu vou falar e o outro amplifica. Um define e o outro amplifica. Esse conceito, quem está nos escutando precisa anotar e repassar para o seu time, independente de qual é. É isso. Eu aqui já estou com 2 páginas de caderninho anotado aqui, viu, Marcelo? Boa. Eu vou levar para o meu time com certeza. E isso que você está falando, eu acho que é o mais desafiador, que é criar comunidade. Porque isso que o Gustavo trouxe, de que as pessoas conversam, né, esse level tem seus grupos, trocam ideias uns com os outros, né, a gente sabe disso. E a partir do momento que você atinge numa experiência como essa, né, acaba amplificando, como você falou. Então, cara, aulas, acho que você passou aqui o Pedro, trabalho. só adicionando, você acaba criando ali um grupo de pessoas, aonde você fala, poxa, isso aqui eu me identifico, eu quero fazer parte disso. Sim. Como é que eu faço para ir para Mônaco? Como é que eu faço para jogar na quadra do banco? Como é que eu faço para ir para o Wimbledon com eles? E aí você vai criando. Eu quero participar desse jantar no restaurante. Desejo, exatamente. Então você vai criando esse grupo de pessoas. Marcelo, a gente não pode deixar de fazer essa pergunta. Essa pergunta aqui, ela é tradicional do nosso podcast, que é falar sobre inteligência artificial. Né? Então você não vai escapar dessa. Manda lá. Porque você contou na sua história, né, que você quis mergulhar de cabeça na madeira. Um dos motivos foi porque você queria viver o mundo digital. Então você trouxe essa bagagem muito de performance, de startup, de velocidade. Acho que, né, isso acabou te moldando.
E agora, querendo ou não, você está no digital, trazendo experiências do mundo físico, que é muito legal, mas querendo ou não, a gente tem vivido a questão de inteligência artificial e, no nosso caso aqui, né, porque eu estou sentado do mesmo lado da bancada que você, no marketing. Né? Como que você tem visto, se é muito mais interno para poder melhorar processos, ou se você também já está conectada com, rompendo as barreiras da área mesmo e conectado isso com o cliente para melhorar a experiência como um todo, atendimento e assim por diante. A gente internamente do banco, a gente está criando um produto de AI, que inclusive, muito em breve a gente vai colocar uma página no ar para os clientes e os interessados ali saberem. E a gente vai fazer também um Stack Bank Event, que é igual da Apple, que eles fazem para anunciar as futures. A gente anuncia as nossas 6 em 6 meses, a gente faz um evento igual da Apple, que esse próximo vai estar disponível live. O último não estava, o próximo vai estar. E a gente vai trazer o nosso produto, porque a gente está embedando isso nos produtos que estamos vendendo para os clientes. Fala, Mineiro, você perguntou alguma coisa, não? Não, pode seguir. Tá, então essa é a primeira coisa. Segunda coisa eu hoje, a minha equipe, todo mundo usa AI, várias plataformas. Por quê? Para a gente poder escalar tudo que a gente faz. Então, todas as frentes, seja a frente de design, seja a frente de copywriting, a menina de eventos, social media, performance, todo time usa plataformas de AI para poder potencializar tudo que a gente faz. Então, e é impressionante porque somos um time enxuto, com 8 pessoas, mas a gente faz trabalho de, sei lá, 40, 50, bizarro. É bizarro. Então, essa é a primeira coisa. Eu acho que AI hoje em dia e a história da personalização, eles são mandatórios para atender os clientes e para fazer marketing. Para mim, Pedro, o grande desafio aqui é como é que você mantém a alma da marca. Porque o que acontece? Existe um risco enorme de você começar o AI para usar a inteligência artificial para poder fazer tudo e você perder a história da construção da marca. Ou seja, como é que eu mantenho... Eu costumo, quando você fala em construção de marca, eu costumo pensar na história de uma coluna vertebral. Você imagina uma coluna vertebral, onde o meio da coluna é todo o seu branding, toda a sua construção de marca, a maneira como você fala, sua identidade visual. E o que sai da coluna vertebral ali, as vértebras, são todas as ações que você faz. Seja no Stack Bank Event, seja um cara da equipe comercial atendendo o cliente, uma prestação que a gente faz, um evento que a gente faz no banco. Então, imaginando essa figura, você vê que tudo sai do meio. O meu grande medo, que eu falo muito com o time, é como é que a gente garante que tudo que a gente está fazendo e que a gente está potencializando com AI mantenha a nossa essência e mantenha a nossa cultura, a alma da marca que a gente construiu. Porque se você não treina o prompt direito, vai para tudo quanto é lado, cara. E aí você não tem, para você ganhar escala, você não tem como ficar conferindo tudo no mínimo detalhe. Então você tem que confiar ali na ferramenta. Então eu sempre falo com eles, treina o prompt, garanta com que a gente está 100% ali com eu chamo isso de alma da marca, né? Com a base muito bem construída, para quando a gente, né, colocar aquilo para fora, a gente ter certeza que a gente está mantendo a consistência de construção. Mas, cara, aquilo é um caminho, assim... É muito bom. É um caminho sem volta, gente. É assim... E você... Ô, Marcela, então vamos lá, para a gente fechar aqui, que o papo tá muito massa, mas tem uma pergunta final que você precisa nos responder aqui, e aí essa é para a gente fechar com chave de ouro. A aula que você deu aqui, a aula do G4 grátis, viu? O G4 é caro. Quem não tem a grana para ir pro G4, tá aqui a aula já disponível, que é incrível que você trouxe de conhecimento aí sobre construção de marca. E depois, Marcela, você fala sobre a sua empresa também de consultoria, né? Sim. Para quem às vezes tiver interesse em contratá-la. Não sei como é que funciona, né? Mas você conta pra gente. Mas tire o chapéu do Stack Bank
nenhuma responsabilidade com o que você vai falar agora. Meu Deus. Você não está falando como porta-voz da empresa, você está falando como Marcela, e nós queremos saber sobre futurologia, que é o seguinte: como é que você acha que vai ser banco daqui 10 anos, tá? 10 anos é um horizonte. Como é que é? A gente vai ter alguma coisa, assim, você vai entrar no app, vai ser tudo via WhatsApp, eu vou fazer tudo nesse modelo que você está falando, poxa, passa esse dinheiro para mim, eu pago isso aqui, já cliquei, já paguei, já mandei o recibo, já entrou na base de... Como é que vai ser? Como é que é na sua cabeça o banco do futuro, né, em 10 anos, para ser mais para frente, mas conta um pouco para a gente, assim, do que você acha que vai ser. Eu não sou futuróloga, e nem estudo tendências, mas eu acredito que não vai existir fricção. Eu acho que AI vai suprir todas as burocracias e vai mitigar todos os riscos possíveis e impossíveis. E eu acho que vai ser uma experiência totalmente flawless. Assim, não vai... Hoje a gente tem muita... Ainda tem. A gente tenta muito tirar... Não só onde eu trabalho, o Stark Bank, mas né, você vê o Nubank, ele nasceu para tirar essas dificuldades, as letras miúdas, né, que existiam nos bancões. Uhum. Ainda assim, estou falando como pessoa física, não como pessoa jurídica, eu na pessoa física, ainda assim ali existe, mesmo no Nubank, existe muita fricção ainda, muita vai e volta, tem que pedir, autenticar, tem que... E você vê hoje, né, você faz, eu acho que vai ser tudo por voz, e você vai chegar e falar, faz um Pix pro Gustavo. E qual Gustavo? Gustavo Mineiro. Ah, esse Gustavo Mineiro, você não vai precisar nem de tela. Sim, esse Gustavo Mineiro. Pix de quanto? Então, eu acho que vai ser tudo por comando de voz. E acho que a tendência não só comando de voz, é a história, não 10. Acho que 20, você pensou, vai fazer. Você não vai precisar nem falar de voz. Você vai instalar aqui um chip, aonde eu vou pensar, preciso fazer uma transferência para o Gustavo de tantos reais. Automaticamente ela já confirma. Então, eu acho que vai... E na empresa vai ser tudo agente de AI fazendo, paga isso, paga esse fornecedor, não sei o quê, valida no contrato. Então, a gente lá no banco tem 150 funcionários, né? Minha estrutura é extremamente enxuta. E justamente por conta disso, porque a gente já acredita que a tecnologia faz muita coisa do que a gente consegue potencializar muito com a tecnologia. E a gente oferece isso para os clientes, né? Então, eu crio esses produtos e essas features para os clientes. Eu acredito que as pessoas elas vão fazer muito menos trabalho burocrático e muito mais trabalho estratégico né, de mais, como é que eu posso dizer, estratégico mesmo, do que criativo, de repente. E pensar, e fazer, e outras profissões, né, Mineiro? Assim, tem um monte de profissão que vai aparecer no mundo que a gente nem não faz a menor ideia. Nem existe hoje. Né? Assim, não posso dar spoiler, não sei se tá sua nova empreitada aí, mais uma, né? Não sei se deu spoiler ainda, não vou falar nada. Mas, enfim, eu acho que as profissões do futuro dos nossos filhos, eu tenho o Pedro de 5 anos e o Antônio de 9 meses, mais da metade nem existe ainda. Eu acho que, de acordo com que a evolução do mundo, um monte de outras novas profissões vão aparecer no mundo aí pra gente. Incrível. Filizola, genial. Você que é um marqueteiro, que isso, hein? Não, seu cérebro está borbulhante. A gente costuma falar aqui, né, Guxi, dos nossos top episódios, mas, assim, sem dúvida, eu acho que pelo tanto de coisa que eu anotei aqui, esse aqui foi o campeão. Primeiro que a gente admira a Marcela já de... vida de vocês, eu vou sair daqui me achando. Não, você arrebentou, Marcela. Não, assim, eu acho que a principal conclusão que eu tiro aqui é porque muita gente acha, né, vendo a Marcela, a história que ela conta, que, eu vou entrar num banco, eu tenho um orçamento de 10 milhões, vou sair fazendo só loucura. Mas não é isso. Dá para você ser criativo, dá para você trabalhar com experiência,
mas você precisa ter responsabilidade, e o que a Marcela contou é que tem framework, tem metodologia para isso. Eu acho que esse é o que eu tiro, sem sombra de dúvidas, aqui de conclusão desse papo. Isso sem contar com coisas aqui que depois eu vou compartilhar com o meu time, que nós vamos implementar já semana que vem. Pedro, uma coisa que eu sempre falo pro meu time, tá na dúvida, vamos testar. Faz um negocinho pequeno, vamos gastar pouco dinheiro, ver se funciona. Se funcionar, a gente faz no formato maior. Vamos embora. Assim, eu acho que esse, para mim, também é o grande vantagem que eu vejo trabalhar numa estrutura de uma empresa menor, de uma startup, do que uma empresa maior, mais engessada, onde você tem que pedir mais autorizações para fazer as coisas. Quando você está numa estrutura menor, você vai e se testa, é flexibilidade, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. A área de marketing, ela existe com 2 objetivos. Primeiro, atrair novos clientes. E segundo, criar awareness e conhecimento de marca. Eu faço isso hoje, eu atraio novos clientes e eu faço com que o Stark Bank seja cada vez mais conhecido. Então, eu sou uma área que eu preciso testar coisas novas. Ver isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Vamos e fazer coisas que são fora do comum. Que eu acredito que o by the book, ali, todo mundo faz igual. Como é que a gente faz a gente mudar um pouco do que todo mundo está fazendo? Será que a gente vai ter um resultado diferente? Então, eu incentivo isso muito. E assim, o meu grande professor de marketing não foi na faculdade, né? Tive alguns bons, mas foi nosso querido Gustavo Caetano aqui. Ele me falou uma frase que eu nunca esqueci, que marketing é mercado, né, Marcelo? Então a gente precisa estar conectado o tempo inteiro com quem paga a conta, que não é o investidor, né? É o cliente que está confiando na gente. Eu acho que o que você está trazendo no final das contas de teste é isso. Que quem vai editar não é... Pode ser que as experiências passadas até funcionem, né? Mas se você não testar e colocar em prática, não tem como você saber. E uma outra coisa legal é que a gente, no marketing B2B, qualquer marketing, né, Marcela? Você falou, você tem razão. A construção de marca, uma das coisas que você trouxe é que ela depende de constância, né? Porque muitas vezes eu falava isso aqui na Samba, Feliz, não sei se você lembra, que era melhor ser a Madonna do que ser cantor sertanejo, né? Que às vezes o cantor vai lá, estoura, daqui 2 anos você nem lembra. Quem cantava essa música mesmo? Sabe, o cara se perdeu, fez um hit e tal. E a Madonna tá lá, todo ano, constante e tal, né? E eu acho que o branding tem muito a ver com isso, assim, porque, ao mesmo tempo, tem muito ruído o tempo inteiro. Então, quando a gente está dentro da empresa, a gente acha que todo mundo está prestando atenção no que a gente está falando. Porque a gente já soltou um release falando isso. Cara, assim, ninguém lembra. A não ser que você faça de maneira constante, que é o que você está falando, né, Marcelo? As ações do Stark... Você faz isso com constância e vai, inclusive, ampliando e ampliando o alcance dela, né? Tanto do número de pessoas que estão, por exemplo, lá em Mônaco, mas também do número de pessoas que são atingidas por aquilo ali. Só que isso, se você fizer uma ação, no outro ano acabou, você perdeu a oportunidade de construir, porque não é de uma hora para outra que se constrói marca. Eu acho que tudo que a Marcela trouxe aqui foi sobre ter essa, primeiro, né, a estratégia do que eu quero ser, a construção da estratégia, mas ter disciplina para executar, porque marqueteiro não é disciplinado muitas vezes. É aquele cara, sou criativo, tem ideia, todo dia tem uma ideia diferente, e no final você está jogando um monte de coisa na cabeça do seu cliente e ele não vai entender nada. Porque ele vai misturar aquilo ali com outra história, com outro negócio que ele viu no final. Ele fala, o que essa empresa faz? Não entendi direito e tal. Ô, menino, então, eu costumo dizer o seguinte: quando ninguém aguenta mais ouvir o que você está falando, tipo, cara, eu não aguento mais, a Marcela está falando a mesma coisa. Sabe o que significa isso? Que você está no caminho certo. Você está começando a estar no caminho certo. Porque você... Ô, Marcelo, uma vez eu fiz uma mentoria com o Jorge Paulo Leman e ele falou que o Sam Walter, que era o fundador do Walmart, era muito amigo dele. Falou, cara, era horrível andar com ele, porque ele repetia a mesma história para todas as pessoas que ele encontrava. Aí ele ia na loja do Walmart, ele visitava 10 lojas um dia. Ele entrava na loja, contava a mesma... Aí saía, entrava na outra, contava a mesma história. Mas é isso, né? Branding, cultura, é repetição. Então não adianta você contar, você pega, né, todos esses players que estão construindo marcas fortes em grandes mercados, o próprio Rony, nosso amigo, né, construiu a marca da Reserva,
o Caíto da Chili Beans, esses caras falam o tempo inteiro, contam a história o tempo inteiro, repete aquilo ali e tal, de maneira incansável, né? E isso que eu acho que é um pouco da construção da cultura, que é o que você falou, que ela vai acontecer de maneira natural, porque as pessoas escutam tanto aquilo que começam a fazer. Mas não só. Aí uma coisa, Marcelo, que pra gente fechar aqui, que é a frase do Rony Meisler, que ele fala assim, Gush, o exemplo arrasta, né? E as palavras inspiram, o exemplo arrasta. Então, tipo assim, mais do que só falar, então, muito do que você está falando também de cultura, você tocou nesse ponto ali, quando você falou, o vendedor da Stark, ele tem que ter o mesmo, tudo isso que você está falando aqui, se amanhã alguém ligar para um vendedor e falar, eu quero ser cliente e for tratado diferente, pô, mas não é isso que a Marcela falou. Totalmente. Né? Então tem que estar tudo conectado, porque senão o cara se frustra no suporte, se frustra no app, se frustra na venda, no pós-venda, né, em algum momento. E eu falei, eu cheguei na Madeira lá atrás, eu falei, gente, sabe quem faz a construção de marca de uma companhia? Não é a área de marketing, é todo mundo. Porque todas as áreas são principalmente as áreas que estão em contato com o cliente, mas todos os investidores, os parceiros, os fornecedores, os clientes, isso tudo. Todo o ecossistema precisa ouvir a mesma mensagem, ver a mesma cor, o mesmo tom de voz, o mesmo discurso. E só assim vocês constroem. E é difícil, hein? É difícil. Falamos aqui com Marcela Rezende, minha amiga querida, CMO do Stark Bank, Pedro Feliz Filizola, sempre trazendo ótimas perguntas. Muito obrigado aos dois. E você que nos ouviu, que gostou desse bate-papo, eu tenho certeza que vão vazar cortes aí, vão se espalhar, porque a Marcela é viral por natureza, está no DNA dela, essa capacidade de chega nas pontas. Eu tenho certeza que você pode impactar, sim, a vida de outra pessoa, passando esse link do podcast, manda no grupo da família, manda para os seus amigos, manda para aquele cara que está empreendendo, para o outro que é executivo. Eu tenho certeza que todo mundo vai se inspirar com o que foi dito aqui hoje. E, Marcela, para a gente fechar, quem tiver interesse no seu método, como é que faz? Bem, bora lá. Tem um livro que vai lançar ano que vem. Eu tô em breve aí, me segue lá, Marcela Rezende, eu tô com uma newsletter no LinkedIn, tô com bastante conteúdo lá no Instagram e em breve vai ter uma mentoria aí que, se você me seguir ali no Instagram e no LinkedIn, você vai saber. E o livro é mentoria por hora. E segue lá, Marcela Rezende com Z. Fechou. Valeu, Marcela, valeu, Filizola. Beijo, valeu, pessoal. Tchau, tchau.